meu nome é Ricardo Santos Costa, sou responsável da Encurso Capital Humano e gostava, antes de mais, de vos saudar a todos por estarem nesta sessão, nesta nossa na segunda sessão do ciclo de webinars que a Encurso está a levar a cabo, destinados à administração pública, em particular aos municípios. É com muito gosto que vos temos hoje aqui nesta sessão. E também uma palavra de boas-vindas à nossa formadora, à professora Dulce Lopes, a Marisa Moreira, que trabalha comigo e tem a direção pedagógica da Encurso, em breve fará a apresentação. Desejo-vos a todos uma ótima sessão, desejando que contribua grandemente para a aquisição de conhecimentos e esse estímulo necessário para que todos nós possamos evoluir nas nossas carreiras profissionais. Desejo então uma ótima sessão. Marisa. Olá, bom dia, Ricardo. Bom dia, Ricardo, bom dia, Dulce, a quem eu já vi aqui no meio destes quadradinhos muito pequenininhos, e bom dia a todos que também estão nestas nossas janelinhas pequeninas, mas que me fazem congratular, sobretudo o facto de termos aqui uma representação nacional. Temos mesmo o país de norte a sul e ilhas, e em contexto real, isto se calhar às vezes é mais difícil de conseguir. Portanto, obrigada a todos pela vossa disponibilidade, pela vossa vontade. Claro que o nosso epicentro será Coimbra, com a professora Dulce, porque é ela que vai levar-nos neste caminho de aprendizagem. Portanto, apesar do epicentro desta sessão ser Coimbra, eu creio que se vai espalhar por todo o país e, portanto, bem-vindos. Eu vou só fazer aqui um pequeno preâmbulo, antes de passar a palavra à nossa oradora, que tem que ver com, por um lado, dizer-vos que esta sessão está a ser gravada, como já tínhamos dado nota, e será exclusivamente disponibilizada depois no nosso site. Portanto, não vamos partilhá-la, não vamos enviar por e-mail, mas podem vê-la no site da Encurso. Portanto, primeira nota. Em relação à segunda nota, tem a ver com a estrutura desta sessão. Como é que isto vai decorrer? Portanto, na primeira hora e meia, teremos a professora Dulce Lopes a desenvolver o tema lançado por ela. E porquê lançado por ela? Sendo uma especialista nestas matérias, reconheceu que a temática, pelos desafios presentes da atualidade que os municípios enfrentam nestas revisões dos PDMs, é mais do que atual e faz todo sentido para quem nos assiste. Portanto, pela mão dela, vamos procurar, como ela bem diz no seu enquadramento, perceber exatamente quais são os desafios que os municípios enfrentam e, sobretudo, nas novas regras de classificação e qualificação dos solos. Portanto, então a sessão será desdobrada da seguinte forma: a primeira hora e meia estaremos conduzidos por ela. Na última meia hora, ao longo da sessão, eu vou-vos pedir que no bate-papo vão partilhando algumas das vossas questões. Será a minha missão recolher algumas das questões para depois poder lançar, então, no final do tempo dos 30 minutos, para que a doutora Dulce possa, então, dar alguma contextualização às vossas questões, sendo que compreendam que, sendo esta uma tão participada, vai ser muito difícil responder a todas as questões. Portanto, peço desde já desculpa àquelas que ficarem por responder. Eu vou tentar ser o mais abrangente possível e vamos ver como é que corre esta meia hora. Mas, como vos digo, são muitas pessoas, não é possível termos aqui uma participação de viva voz e por isso é que estão todos sem micro. Coloquem então as vossas questões no bate-papo. E agora, para finalizar, dando a palavra, eu estou à procura dela. Já estou a ver aqui. E acabou de sorrir só que eu estou a falar de si, não é, Dulce? A professora Dulce não precisará de grande apresentação, porque eu já lhe disse isto, o nome dela percebe-a. Eu creio até que a forma tão rápida com que os municípios se envolveram e se inscreveram neste município tem sobretudo que ver com
profissionalismo, a experiência e o trabalho que a professora Dulce Lopes vem desenvolvendo há muitos anos, esta parte nestas matérias. Portanto, foi muito rápido, foi tudo muito rápido, toda a gente se inscreveu muito rápido e tem que ver com ela. Uma breve sinopse do seu currículo. Dulce Lopes é professora na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi já docente na Universidade Católica de Lille, em França, e também assistente na Presidência Portuguesa de Ministros e no Parlamento Europeu. É consultora de várias entidades públicas e privadas, sobretudo na área do urbanismo. No seu currículo tem inúmeras publicações, tanto nacionais como internacionais, e termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e artística ou cultural, e eu estou a citar, são o urbanismo, o direito europeu, o direito administrativo, ambiente, direito internacional privado, gestão urbanística, reabilitação urbana, direitos humanos e instrumentos de gestão territorial. Eu creio que a maior parte de vocês estará já contextualizada com esta experiência e por isso mesmo eu, em nome da Encurso, muito agradeço à professora Dulce Lopes o facto de ela se ter disponibilizado. Tem sempre uma agenda muito atarefada, mas é sempre muito voluntariosa nestas participações. E, portanto, agradeço-lhe muito, Dulce. Vou-lhe passar a palavra. Desejo que tenha uma ótima sessão. Da nossa parte, aquilo que necessitar, eu estarei aqui, né? Estarei aqui em off, mas aquilo que precisar é só dizer. Entretanto, no final, quando terminarmos aqui, portanto, às 11h30, entraremos então na fase de perguntas e respostas. Dulce, consegue ativar aí o seu micro, que nós estamos aqui a roubar o micro a toda a gente? Julgo que sim, estou ativada. Olá. Olá. Bom dia, obrigada pela apresentação, sempre querida. Naturalmente que a maioria das pessoas que aqui estão, e eu estou a reconhecer muitas caras daquelas que têm o vídeo ativado, porque há muitas que se calhar não o terão, mas estamos ao todo 168 pessoas, o que se calhar também impede que possamos estar todas visíveis. Eu pelo menos só vejo uma página do conjunto de 7 com um monte de quadradinhos, mas já reconheço algumas caras, o que é sempre bom. Já vejo aqui pessoas com quem já me cruzei, e sobretudo na área do urbanismo, não é? Apesar de eu ter outras áreas, como a Marisa disse, de trabalho e de investigação na faculdade, sobretudo, julgo que estamos aqui é por causa do urbanismo, não vamos falar de direitos humanos, nem direito internacional privado. Mas, de qualquer das formas, dentro desta área, que é muito ampla, foi-me pedido que pudesse, em pouco tempo, falar aqui de um tema que acho que é interessante, e eu não quis deixar de falar da dinâmica dos planos e, sobretudo, agora de algumas alterações ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, porque é isso que está aqui em cima da mesa e que estamos ainda muitos a tentar perceber em que é que estas alterações se refletem, como é que isto vai mudar, como é que isto se reflete no nosso trabalho, os nossos timings, não é? Que já são sempre apertados. Eu vejo dos bons dias que aparecem aqui no chat, que vão dizendo quais é que são os vossos municípios, portanto estamos a falar sobretudo com pessoas que vêm de municípios de várias formações, se calhar de várias departamentos e divisões. Qualquer das formas, julgo que o tema interessa a todos, senão não estariam aqui. E, portanto, a ideia é um bocadinho essa, é falarmos um bocadinho de dinâmica, destas alterações, se calhar muitas coisas que já ouviram, porque suponho que com a importância que este tema tem para os municípios, vocês já procuraram saber um pouquinho mais das alterações que foram introduzidas, se calhar já fizeram aqui alguns workshops. Se não, olha, vamos tentar aqui fazer nesta hora e meia o melhor que conseguir para vos elucidar. Digo também que, relativamente a estas alterações, a doutora Fernanda Paula tem um pequenino livrinho que editou pela Almedina a tentar explicar estas alterações e a fazer umas críticas a estas alterações ao registro. Portanto, é um livro pequenino, não muito custoso de adquirir, e, portanto, aconselho que para mais algum desenvolvimento que o tenham à mão e que possam ter disponibilidade para o ler.
Então vamos lá começar nós, para não estarmos aqui a consumir muito mais tempo com estas introduções. De novo, obrigado por terem vindo. É um prazer ver estas pessoas todas e sobretudo aquelas que eu não conheço, aquelas que eu conheço, aquelas que eu não conheço, também acho que não é hoje o melhor sítio para, travarmos conhecimento, porque como já perceberam estão mudos, não é? Estão aqui com silenciados e portanto noutras ocasiões poderemos falar um bocadinho melhor. Eu não vou compartilhar tela. Onde é que está ela? Está aqui. Julgo que conseguem ver. Sim, alguém pode acenar, porque como vocês não podem falar, já estou a ver ali o Manuel Marques a acenar, a dizer que sim, e portanto julgo que está tudo em condições para iniciarmos. Então, o tema desta sessão é a dinâmica dos planos, em especial os desafios à revisão dos PDM. Porque é que eu escolhi a dinâmica de planos e os procedimentos de dinâmica de planos? E naturalmente depois a revisão. Já tinha pensado neste tema antes até desta legislação mais recente sair, porque na maioria dos municípios os grandes problemas têm sido suscitados não quanto aos procedimentos de elaboração de planos, ainda que haja uns quantos, planos de pormenor, planos de urbanização a correr, mas na verdade na minha experiência, e se calhar na vossa também, os grandes procedimentos com os quais trabalhamos e que suscitam algumas dúvidas são os procedimentos de dinâmica, portanto, os procedimentos que tendem para a modificação de um plano existente. Podemos estar a falar de PDMs, mas também podemos estar a falar de planos de urbanização ou de planos de pormenor que necessitam aqui de alguma modificação. E os procedimentos de dinâmica dos planos, e eu vou-me centrar sobretudo nos planos municipais, que dentro dos planos territoriais são aqueles que nós temos e com os quais trabalhamos frequentemente, ainda para mais vindo vocês de municípios. E estes planos territoriais podem ser objeto de correção material, de alteração. Como sabem, é uma figura complexa que se traduz ou que se desdobra na alteração normal, na alteração simplificada e na alteração por adaptação. Temos também um procedimento de suspensão, os procedimentos de revogação e, por fim, de revisão. Eu vou dar aqui uma pequenina nota introdutória sobre o que é que são estes procedimentos, apenas para percebermos, porque por vezes nós estamos na dúvida sobre qual deles é que nós vamos escolher, por qual deles é que vamos optar num caso concreto. Tudo depende da situação base que sejamos chamados a regular. A regular ou a re-regular, não é? Porque estamos a falar de modificações e, portanto, nós já temos uma opção ou várias opções que estão concretizadas no instrumento de planeamento municipal, um plano municipal, e portanto estamos a pensar perante uma alteração, uma modificação que se torna necessária, obviamente, por qual destes mecanismos é que nós vamos, pronto, por qual destes mecanismos é que vamos seguir, qual destes procedimentos tendente a quê? E naturalmente, como vos disse, estes procedimentos, pela ordem que estão no diapositivo, vão do menos simplificado para o mais simplificado, a correção material para a revisão, mas é óbvio que mais do que esta estratificação de complexidade destes procedimentos, nós temos de ver qual é que é a situação base para podermos optar por um ou por outro. Há alguns que levantam algumas dúvidas, as alterações, a revisão, a revogação, por exemplo, se mais vale alterar, se mais vale revogar. Há aqui uma dimensão, às vezes, de alguma opção municipal, certo? Se o município, a propósito de uma modificação, quer introduzir mais e, portanto, quer fazer uma alteração profunda do plano. Se, a propósito de um plano que já está executado na sua essência, se faz sentido alterá-lo para enquadrar uma outra situação que até já está enquadrada na revisão do PDM, ou se mais faz sentido revogar o plano e deixar, por exemplo, que o PDM, que já está mais ajustado, porque é mais recente, imaginemos, já foi revisto àquela área,
se faz mais sentido revogar, por exemplo, um PU ou um PP e deixar que o PDM expanda a sua força naquela área. Portanto, há aqui algumas opções que também são municipais, mas para além de uma dimensão da opção municipal, nós temos é de saber quais é que são os requisitos legais para podermos recorrer a cada um destes mecanismos. E começando com a correção material tem sido de alguma forma usada pelos municípios, hum, usualmente em situações que, e é essa a vocação legal desta correção, em que haja erros físicos de representação, erros materiais que prejudicam a adequada interpretação, leitura e aplicação de planos, neste caso, que é o que nos interessa, mas também de programas. Ou seja, basicamente estamos a falar de situações em que há erros facilmente constatáveis ao lermos o plano, não precisam só de ser erros, por exemplo, no regulamento, não é? Há alguns erros que nós percebemos claramente que nele se incluem, mas também discrepâncias, por exemplo, entre o regulamento e as próprias plantas. Isto às vezes levanta algumas dúvidas, porque não há nenhuma hierarquia entre as peças que constituem o plano. Bom, há uma hierarquia. A planta de condicionantes, como sabem, valerá mais, não é? Por força da natureza das condicionantes, mas entre uma planta, por exemplo, do ordenamento e o regulamento do plano, não há aqui propriamente nenhuma hierarquia entre ambos. E se houver uma discrepância entre o que está no regulamento e, por exemplo, o que se encontra na planta e eventualmente em quadros incluídos nessa planta, de parâmetros, por exemplo, pode ser difícil saber qual deles é que deve prevalecer. O que é que eu vos diria nestes casos? Nestes casos, olhar sempre para as demais peças do plano, ir ao relatório, ir às peças que acompanham o plano e perceber, não obstante a discrepância, se há outras indicações que nos apontam num determinado sentido. Por exemplo, que o regulamento não foi ajustado a uma versão mais recente da planta, ou vice-versa, está bem? Se conseguirmos chegar a essa clarificação, que de facto do plano lido como um todo, uma daquelas peças é aquela que, digamos, correspondia à intenção do município ao aprovar o plano, então podemos recorrer à correção material, porque na verdade estamos a retificar, como vos disse, uma discrepância, um erro, mas que é, digamos, constatável, ou seja, não estamos a inovar, estamos apenas a clarificar, certo? Por isso é que as correções materiais podem ser efetuadas a todo o tempo. Há e nós dizemos isso, eu e a doutora Fernanda Paula, e não só, dizemos que estas correções materiais são declarativas, ou seja, elas não criam nada de novo, elas apenas clarificam o sentido do plano. Isto pode ter influência prática. Porquê? Porque pode haver situações em que nós até sejamos, por força da pressão do tempo, obrigados a decidir um processo de gestão urbanística num determinado sentido. Mas o plano ainda não foi corrigido, está bem? O plano ainda não foi objeto de correção. Embora nós sabemos que temos de a fazer para clarificar o ponto de situação do planeamento no município. Isso para nós não é nenhum obstáculo, ou seja, podemos avançar com o processo de gestão, obviamente, com a nota de que o processo de correção deve, ou pelo menos estar a ser preparado ou ocorrer, mas com fundamento então nessa disposição, que é a disposição correta do plano. Está bem? Esta ideia deste procedimento ter uma natureza declarativa e não constitutiva. Não está a constituir nada, está só a reconhecer o que já lá devia estar, certo? Há aqui só algumas questões que eu acho que às vezes são um bocadinho dúbias nos municípios, eu tenho percebido, e que de certa maneira se aplicam aqui nas correções materiais, mas também se aplicam nas alterações por adaptação.
A lei não é muito clara quanto ao procedimento, desde logo quando fala de uma transmissão prévia à Assembleia Municipal, que a deliberação deve ser transmitida previamente à Assembleia Municipal. E há aqui uns municípios que o que fazem é, transmitem isto depois da declaração, da correção neste caso, ou da declaração, no caso, a alteração por adaptação estar feita, e portanto, já o procedimento está concluído e transmite-se à Assembleia Municipal e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, em ambos os casos. Eu leio de maneira diferente essa norma. Eu acho que esta transmissão é uma transmissão para pronúncia, não é apenas um dar conhecimento, não é apenas um dar conhecimentos depois. Aliás, na prática, todos nós sabemos que em qualquer um destes procedimentos, pelo menos quanto à CCDR, a gente vai lá antes, não é? Antes do procedimento estar concluído, antes da correção estar deliberada, antes da declaração estar emitida. E, portanto, eu diria que nestes casos, essa transmissão prévia de que se fala é uma transmissão que deve ser feita depois da proposta de correção ou da proposta de declaração, mas antes, digamos, do ato final. Antes do ato final. O mesmo quanto à Assembleia Municipal, julgo que isso, porque senão não faria sentido, não é? Não faria sentido, porque já não se articula com a prática dos municípios, que é que de facto envolver pelo menos a CCDR nestes procedimentos previamente. Eles não têm, como sabem, aqui nenhuma posição de emitir um parecer, muito menos um parecer vinculativo, mas pronunciam-se, é uma coisa diferente. Emitir parecer e ter a possibilidade de se pronunciar são coisas ligeiramente diferentes. Mas a lei também não diz que é para mera comunicação, não se vai apenas comunicar o que já foi aprovado. Portanto, estamos aqui um bocadinho a meio caminho entre as duas soluções. Bom, isto quanto à correção material, julgo que chega. A alteração, quando é que nós vamos para a alteração? Para a modificação de planos e programas e, em regra, refere-se a modificações parciais ou não estruturais do plano. Que pode referir-se a parte do normativo, parte da área de intervenção, pode ter incidência nas plantas, no regulamento, nas duas, normalmente nas duas, e que são resultantes da evolução de condições ambientais, económicas, sociais e culturais, incompatibilidade ou desconformidade com outros planos ou programas territoriais aprovados ou ratificados, ou da entrada em vigor de leis e regulamentos que colidam com as respectivas disposições. Portanto, temos duas hipóteses, a B e a C, em que somos motivados por alterações externas a fazer uma alteração, mas também temos a opção própria da linha A, em que o município avalia a evolução das circunstâncias e entende que o plano que tem já não lhe está a dar conveniente resposta e, portanto, terá de as alterar. Agora, como também vimos, esta alteração tem três modelos possíveis. A mais pequenina, digamos assim, ou a mais ligeira do ponto de vista procedimental, é a da alteração por adaptação. De certa forma, esta alteração por adaptação exclui a linha A que vimos há pouco, exclui as opções próprias do município. Basicamente, ela não envolve uma decisão autónoma de planeamento, ela, de certa maneira, limita-se a transpor o conteúdo de um ato legislativo, do regulamentar, de um programa ou plano, para as suas prescrições. Já vamos ver que estas alterações por adaptação levantam várias dúvidas, sobretudo neste momento para a integração dos, na maioria são planos especiais, não é? São planos especiais. Sobre até onde é que vamos na alteração por adaptação, o que é que nós podemos alterar, o que é que não podemos alterar. Aqui a tarefa com as CCDRs é preciosa, porque elas têm matrizes e fornecem matrizes que podem ser discutidas e, com base nelas, afinando-se aqui o modelo de alteração por adaptação. Também temos um prazo, temos tais 60 dias, portanto a ideia é, eu não diria que é um copy-paste, porque ainda há alguma margem de adaptação desde logo ao modelo estrutural do plano municipal, sobretudo o PDM, no qual vai ser integradas as disposições dos planos territoriais, sobretudo no nosso caso, dos planos especiais,
mas de certa maneira é sempre uma incorporação limitada. Por isso é que a alteração por adaptação não tem os momentos, da discussão pública, está bem? Não tem formalmente, ainda que informalmente eles ocorram, momentos de participação, acompanhamento e concertação com outras entidades, ainda que eu, como vos digo, em todas as alterações por adaptação que tenho intervindo, não se trata, ao contrário do que o artigo quer fazer crer, de uma tarefa isolada do município. O município tem, de facto, trabalhado bastante com as outras entidades e, sobretudo, com as CCDRs, mas é um procedimento que não deve afastar-se grandemente do diploma ou do plano base que visa integrar. Depois temos ainda uma outra alteração, a alteração simplificada, que tem a ver com a necessidade de certa forma, se redefinir o uso do solo, mas de maneira limitada e com base agora em, essencialmente, duas situações. Uma que já vinha de trás, nos casos em que essa alteração é determinada pela cessação de servidões ou restrições de utilidade pública ou de desafetação de bens imóveis do domínio público, basicamente nós tínhamos uma servidão, deixámos de ter, está bem? Um estabelecimento prisional ou escolar que foi desativado e, portanto, que houve uma desafetação, ou um hospital, uma desafetação de bens imóveis do domínio público e, portanto, aquele espaço e muitas das vezes aquele edifício fica, digamos, livre para poder ser repensado em termos de regras de planeamento. Neste caso, o que esta alteração simplificada permite é que, de certa maneira, se faça uma adesão à envolvente, que se veja o que é que há na envolvente, em vez de se fazer uma alteração ao plano mais complexa, o que se pode fazer é tentar integrar, digamos, esta lacuna que resulta do facto daquilo já não estar como estabelecimento escolar, mas era, no plano estava marcado como estabelecimento escolar, deixou de o ser e agora? E agora, como é que eu consigo ultrapassar essa limitação que o próprio plano colocou, porque tinha em consideração que aquilo de facto era um estabelecimento público, eventualmente até integrado, muitos deles ainda no domínio público para fins de utilidade pública. Outros casos poderá já não ser assim, como sabem, mas em muitos casos era desta forma. Hoje, com a alteração ao RGICT, houve também aqui a inclusão de uma nova possibilidade de usar a alteração simplificada, que também é um procedimento simples, há uma participação breve dos interessados, um parecer não vinculativo da CCDR, portanto é mais rápido, é mais ágil. Que tem a ver com quê? Com situações de previsão de outra forma de execução de uma unidade operativa de planeamento e gestão, que não a elaboração de um plano municipal mais concreto, ou seja, estamos a falar de situações em que nós queremos é flexibilizar, de certa forma, a execução de opções, tornando-as mais ágeis, a possibilidade da sua implantação, usando, por exemplo, e é o que o próprio diploma aponta, para situações de loteamentos de iniciativa municipal, sobretudo para tomarem em consideração e executarem aquilo que resulta das estratégias ou das cartas municipais de habitação. Vocês já perceberam que esta é uma área que agora tem sido uma área de intervenção privilegiada de muitos municípios, eles têm suas cartas e as suas estratégias, e houve aqui algumas alterações, não sei se estiveram atentos. Esta é uma delas, não é? Esta é uma delas que visa flexibilizar a possibilidade de lançar mão de, do disposto nos planos de uma maneira mais rápida e mais ágil para poder concretizar esses programas, para poder concretizar essas estratégias ou cartas, está bem? Evitando uma alteração mais complexa e mais morosa dos planos. Outra alteração, vou só dar nota dela, surge na própria Lei de Bases da Habitação, que clarifica algo que, pronto, eu não vou falar muito disso, mas para mim até, em alguns casos,
já era admissível e já era justificável, que é o facto das áreas cedidas para equipamento, que normalmente são cedidas ao domínio privado dos municípios, poderem ser afetas a programas de índole habitacional por parte dos municípios e, portanto, devidamente enquadradas, suponho eu também, nas suas perspectivas de dotação habitacional dos municípios, mas esses equipamentos, quer dizer, no outro dia fiz uma formação e as pessoas, "Então, mas não são só os gimnodesportivos", e não, não, é muito mais do que isso. A própria noção da portaria de equipamentos de utilização coletiva fala de fins assistenciais e outros, e sociais, e portanto, vai muito para além dos tradicionais equipamentos que se colocavam nos espaços, nas parcelas que eram cedidas para equipamento no âmbito dos loteamentos. E alguém me perguntava, mas isso significa que eu posso pôr habitação social ou habitação no modelo do arrendamento acessível nesses espaços de equipamentos? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, hoje, se antes poderia haver dúvidas, hoje, com essa alteração da Lei de Bases de Habitação, é claro que esses espaços de equipamentos podem ser vocacionados para estas finalidades habitacionais. Passando para a alteração normal. Pronto, a alteração normal, o grande problema na alteração normal é às vezes saber se eu vou para uma alteração ou se vou para uma revisão, não é? Se estamos ainda no âmbito de uma alteração, já estamos a passar, não é? Para aquela dimensão de uma reponderação global do plano. Global do plano não significa que tenha necessariamente de ser em toda a sua área, mas tem de ser na sua essência, está bem? No seu próprio conceito subjacente ao plano. Numa fase em que estamos, se calhar a maioria de vocês, muitos, se calhar alguns já acabaram as suas revisões, mas outros estarão ainda em tramitação. As alterações normais estão um bocadinho na gaveta, não é? As alterações normais estão um bocadinho na gaveta, porque na verdade estamos a fazer aqui, estamos obrigados a fazer aqui uma análise profunda e rever todas as opções do plano que antes tínhamos. Isso não quer dizer que estas alterações sejam despiciendas, certo? Sejam despiciendas. Porquê? Há muitos casos, sobretudo com a necessidade concreta, por exemplo, de se instalar uma nova atividade, um edifício, em que nós somos, como vamos ver, muitas das vezes obrigados a adotar medidas preventivas e a suspender parcialmente o plano, ou então ou então ao contrário, porque se as duas hipóteses são possíveis, a suspender o plano e a adotar medidas preventivas, elas são muito similares, mas a fundamentação é um pouco distinta. Nesses casos, vocês já sabem que têm de se iniciar os procedimentos ao mesmo tempo, seja de alteração, seja de revisão. Se já tivermos uma revisão em curso e que já esteja a terminar, fará sentido ligar esse procedimento a um procedimento de revisão, mas em outros casos em que, por exemplo, uma revisão ainda esteja muito incipiente ou já tenha sido feita, imaginemos, ou já tenha sido feita há pouco tempo e não pensamos já iniciar outra, obviamente, nesses casos terá de se lançar mão também do início do procedimento de alteração para fazer face às exigências legais de termos basicamente suspensão, mais medidas preventivas, mais um procedimento de alteração que venha a enquadrar, não é? A enquadrar as modificações que se querem antecipar e que não respeitam o plano vigente. E daqui, pronto, só para vos dar nota da suspensão, não é? A suspensão também é um mecanismo que eu tenho visto que tem tido alguma utilização mesmo através de suspensões de iniciativa municipal, pode haver suspensões com fundamentação em interesses públicos estaduais e mesmo em programas que tenham sido desenvolvidos e que determinam alguma suspensão
das normas também de outros programas ou de planos municipais, mas esta suspensão é como vos digo, esta suspensão acaba por não ser nunca um instrumento isolado. Quando se aponta para a suspensão de disposições, disposições ou normas de certas áreas dos planos, que naturalmente inviabilizam uma determinada operação que se considera ser valiosa, tendo em vista a evolução das circunstâncias económicas, sociais, ambientais no local, a suspensão vem sempre acompanhada, como vos disse, das tais medidas preventivas, certo? Como sabem, apesar de hoje o legislador já não ser tão claro, até porque introduziu a figura das normas provisórias, as medidas preventivas continuam a poder ser conservatórias, nos casos em que não se pode fazer nada, ou antecipatórias, ou seja, dar um enquadramento para se poder antecipar e concretizar, por exemplo, um equipamento que de outra forma não poderia ser instalado no local. E determinam também a tal abertura de um procedimento de elaboração, revisão ou alteração do plano para a área. Portanto, temos aqui sempre 3 procedimentos que correm em paralelo, está bem? Tem de estar todos, digamos, tem de ser um pacote, tem de ser um bloco, certo? Temos também a revogação, que passou a ser expressamente admitida e, como vos disse há pouco, às vezes, pode ser mais conveniente revogar um plano que até já está. Eu diria que a revogação é antecipada em 2 situações. Numa situação em que um plano de facto não teve praticamente execução, virtualmente execução, e portanto é um plano falhado. Ou nas situações em que o plano é um sucesso, está bem? Para meu ver são as 2 situações, o plano é um plano falhado, pá, não funcionou, as pessoas não se associaram, não fizeram nada, o município também não teve forma de avançar para a execução daquele plano. Às vezes o que foi feito contra o plano, portanto é um falhanço, não é? É um falhanço. Se calhar mais vale nestes casos ter aqui, obviamente, fazer um relatório, ver qual é que é o nível de execução e se chegarmos à conclusão que ele está a prejudicar mais do que ajudar, então, revogação do plano. Ahm, ou então, nos casos em que o plano foi um sucesso. O plano foi um sucesso, foi executado praticamente na íntegra e, portanto, aquela área já está coberta por loteamentos, por edificações concretizadas, portanto, os direitos já estão estabilizados e, eventualmente, na revisão do PDM, nós vamos pensar, bom, não é? Isto se calhar já não fará muito sentido manter-se, então vamos, vamos revogá-lo. Naturalmente, a revisão do PDM também pode determinar que, obviamente, as suas normas passam a aplicar-se a determinadas áreas, mas se quisermos antecipar-nos um pouco, podemos revogar esse mesmo plano seguindo os procedimentos para aprovação e publicação. Questiona-se muito o que é aprovação e publicação, se também é elaboração, não é? Com todas as fases, discussão pública, etc. A opção tem sido a de ser um bocadinho mais limitados, quanto ao procedimento da revogação e realmente irmos para a fase da aprovação pela Assembleia Municipal e publicação. Por último, temos a revisão, que é aquele que se calhar nos está a dar mais dores de cabeça a todos nesta altura, não é? Ou a muitos, se calhar outros já passaram por isto e já viram que se calhar há coisas já a mudar, isto é diário, ou a qualquer momento vemos que há necessidades e novas oportunidades que não conseguimos prever, mas a revisão, procedimento de modificação profunda dos planos e programas, é claramente, ou deve ser claramente fundamentada no relatório sobre o estado de ordenamento de território municipal e, portanto, deve beber da experiência passada e das consequências passadas. Não se esqueçam que os planos hoje têm uma coisa muito importante que os outros não tinham e que, de certa forma, tornaram muito difícil fazer de modo adequado estes relatórios. É que os planos hoje têm de ter indicadores da sua execução. Já viram isto, não é? Na, nos, i- hum,
no conteúdo formal dos planos aparece lá uma última norma a dizer que os planos têm de ter indicadores. Não quer dizer que tenha de ser numa peça autónoma, mas em alguma peça, seja no relatório, seja no plano de execução, tem de ter indicadores. Indicadores que serão basicamente os elementos, imaginemos, número de ações de reabilitação, número de operações de reabilitação realizadas, outras questões também de índole pessoal, evolução demográfica, tipo, não é? Ocupação, o tipo de ocupação por fogos, portanto, um conjunto de indicadores que, de certa maneira, instalação de empresas, ou ao contrário, não é? Basicamente também a sua deslocalização, ou então a cessação de atividade. Portanto, um conjunto de indicadores que nos permitam depois fazer um relatório já com base num modelo de avaliação, está bem? E, portanto, para a próxima leva de revisões, digamos assim, sobretudo os PDMs, temos de ter cuidado que temos de seguir esses indicadores, ir monitorizando, porque eles é que vão ser aqui o elemento, diria eu, precioso para fazermos melhores relatórios do que aqueles que foram feitos até o momento. A revisão pressupõe uma reponderação global dos pressupostos sobre os quais assenta o plano, já vimos isto, tem de haver evolução de condições de terminar a sua elaboração. Em princípio, há aqui um prazo de 3 anos, em algumas situações aplicáveis. Nós antes tínhamos a indicação, há uns bons anos, antes deste diploma, este novo registro, tínhamos a indicação de que havia um prazo normal de vigência dos planos de 10 anos, mas era apenas um prazo indicativo, não é? Porque a lei também dizia que os planos mantinham-se em vigor, não obstante já terem passado os 10 anos, e não havia consequência nenhuma para isso. Num exercício de alguma, pronto, de expurgar normas que na verdade tinham pouca concretização prática, não é? É difícil ver planos que fossem revistos, difícil, para não dizer impossível, dentro desses 10 anos. Normalmente começava-se era o procedimento de planeamento depois dos 10 anos, não é? Depois dos 10 anos, depois eram mais uns quantos para que ele fosse concluído. Mas essa norma foi retirada, está bem? Então, isto é só uma panóplia, aqui uma vista geral sobre os procedimentos de dinâmica, centrando-nos agora na revisão e, de certa forma, nas suas exigências e tentando cruzar isto com o Decreto-Lei 80/2015, alterado agora pelo Decreto-Lei número 25/2021. Que principais incidências é que temos? Bom, estas incidências não são só para a revisão dos PDM, mas, como sabem, vamos falar essencialmente destas. Até porque há opções como as da classificação e qualificação do uso do solo, que são essencialmente feitas no âmbito dos PDMs, tem de ser uma ponderação global. Não quer depois que não possa haver ajustes, já vamos ver isso, e algumas alterações, mas a sede própria é de facto os PDMs. E, portanto, houve aqui algumas incidências nessa matéria, na classificação classificação de qualificação, não, e qualificação de solos, mas essencialmente classificação. Há aqui algumas regras um pouco distintas sobre a integração de planos e programas, e também há aqui algumas regras inovadoras sobre alterações simplificadas que vimos acima, e também há algumas sobre ratificação de planos municipais, mas não é nada de especial, há apenas uma clarificação das condições de ratificação e do procedimento de ratificação. Como sabem, o que é que vai a ratificação? Vai a ratificação as disposições de um plano municipal que não cumpra, e sabe-se que não cumpra, e quer-se que não cumpra, certo? Deliberadamente, regras que estejam previstos em, eu ia dizer planos e programas, sim, se quisermos, como são planos ainda, mas planos e programas de nível superior. Imaginemos que há aqui regras do plano que se quer que, por exemplo, não cumpram, porque se entende que se calhar essas normas já estão desatualizadas, se entretanto não houver a evolução e uma também reponderação das disposições destes planos, por exemplo, plano regional de ordenamento do território. E, portanto, quer-se de propósito, não é? Não é porque houve um erro, não é? Não é porque houve um erro, porque se houve um erro, se calhar
temos de o corrigir, não é? Não, há de propósito a este desidrato fazer uma opção diferente daquela que vem dos planos de nível nacional e regional, não é? Ainda que nós sabemos que vêm todos do Estado, porque não temos o nível regional próprio. O que é que se quer dizer com isto? Quer dizer que os municípios podem, de facto, não só nos seus procedimentos de planeamento, justificar às vezes o que é que são. Isto é algo com que nos confrontamos no exercício de planeamento, é justificar perante as entidades que nós não estamos a violar norma nenhuma, não é? Às vezes nos procedimentos de planeamento, quando vêm os pareceres das várias entidades que questionam a norma proposta no plano, e uma primeira justificação é dizer, bom, nós não estamos a violar nenhuma norma legal, nem nenhuma norma do plano, esta é a nossa opção e nós ainda temos margem para a fazer, não é? Faz-se muito isso e cada vez mais. Os municípios têm de ter também esta capacidade de se posicionar perante estas entidades e dizer, eu tenho uma opção própria, não viola nada, não vejo nenhuma norma que esteja aqui a ser violada, mas eu quero ainda ter uma opção para o meu território, está bem? Uma opção para o meu território dentro da margem que me é dada pela legislação e pelos planos. Nem sempre é fácil, como também sabem, estas entidades também têm às vezes uma posição muito cerrada sobre qual é que é a sua intervenção e como é que leem as suas normas. E, portanto, às vezes abre-se ali algum debate sobre se estamos a respeitar ou não estamos a respeitar, está bem? E o município tem de ser ponderado nesse debate, mas se achar que de facto não está a violar nada, basicamente ele segue com o procedimento, ponto, certo? E não sujeita nada à ratificação, porque não está a violar nada, está bem? Contudo, se houver casos em que o próprio município sabe que é uma opção na qual ele não se revê e que acha que é prejudicial para o território e que quer que essa opção superior não lhe seja aplicável, aí sim tem de sujeitar o PDM à ratificação, está bem? Justificando, obviamente, em todo o processo, porque é que quer essa modificação. O ideal nesses casos é que as entidades que se pronunciaram no âmbito da revisão concordem, porque aí o caminho está facilitado, mas de qualquer das formas isso carece da tal ratificação. E este diploma veio, de certa forma, melhorar este procedimento, ou este momento procedimental, que é o da ratificação dos PDM, está bem? Mas não vou falar mais disso, já não temos muito tempo. Vamos falar então do regime de uso do solo, da classificação e da qualificação, que de facto é isto que provavelmente vos assalta mais quando estamos a falar das revisões dos planos. Porque, como sabem, isto já muito batido, mas julgo que estará assente já há um bom tempo, que estas novas regras sobre classificação e qualificação do uso do solo, e vamos sobretudo falar da classificação, porque também depois há regras para a qualificação e com definição até de, através de decreto regulamentar, de quais é que são as categorias de uso do solo que vocês devem utilizar, mas não vamos falar disso, quanto a isso é uma questão de ajustamento, de certa forma. Mas quanto à classificação, há de facto aqui um exercício que é um exercício inovador, ou seja, tem de se voltar a reponderar em globo, e portanto a revisão é aqui um mecanismo adequado, em globo todo o território, e portanto perceber, não é fazer alguns ajustes ao que tínhamos antes, mas perceber se para a totalidade da área do território, como se fosse quase uma tela em branco, digamos assim, ou uma tela tal como está hoje implantada, tal como está hoje desenhada, se faz sentido ou não que determinadas áreas sejam integradas em solo rústico ou solo urbano, está bem? Portanto, não é rever as opções anteriores, é fazer novas opções, é olhar para estas novas formas de classificar o solo em solo urbano e solo rústico. Como sabem, não há aqui uma terceira via, não há solos periurbanos, não é? Não há solos semi-rústicos, não há nada disso. Há categorias dentro do solo urbano e categorias dentro do solo rústico
que são um bocadinho equivalentes, não é? Que fazem aqui, permitem aqui zonas de transição, mas serão sempre muito diferentes entre si, por isso tenham muito cuidado. Se vocês estiverem na dúvida entre nas franjas classificar como solo urbano ou solo rústico, porque aqui ainda há alguma margem de opção, há alguma margem de olhar para o território e perceber o que é que ele demanda. Não se esqueçam que apesar de algumas categorias do uso do solo, as de menos densidade em solo urbano e as de maior densidade em solo rústico serem muito equivalentes, os instrumentos de execução são muito diferentes. Por exemplo, em solo rústico vocês não podem usar esloteamentos, certo? E, portanto, vocês têm de olhar também já numa perspectiva de gestão. Então, e como é que eu vou gerir esta área? Têm surgido novas edificações? Ou quero preservá-la tal como está? Certo? Pensar muito nisto. Porque, por muito que a gente diga, indiferente, pronto, ponha em solo urbano, então, se calhar ponha em solo rústico, porque, solo urbano é excepcional, mas se eu puxasse um bocadinho ainda dava para ir para solo urbano. Eu, nestes casos, eu diria que a solução deve ser perceber qual é que é a evolução, qual é que é a dinâmica no local, e se a dinâmica ainda for uma dinâmica urbana, então solo urbano, porque permitirá uma maior possibilidade de colmatar aquele espaço, não é? Se é isso que a tendência evidencia. E portanto temos estas duas classes. Solo urbano é o que está total ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeta em plano territorial a urbanização e edificação. É um I, não é? Não é um ou. E, portanto, isto já é quase lá para aliciano, julgo eu, mas sabem que nós temos de ter aqui uma análise um pouco material da situação, para perceber, um pouco não, ou bastante material da situação para perceber o que é que está no terreno e perceber se vamos querer afetar, ou seja, a urbanização e edificação e, portanto, mesmo nos casos em que haja alguns espaços de colmatação, se queremos de facto que eles sejam ser preenchidos. O solo rústico basicamente será tudo o resto, não é? Não quer dizer que no solo rústico também não haja áreas que não tenham utilizações urbanas, porque há, muitas delas até utilizações que não podem ser localizadas ou que não devem ser localizadas em solo urbano, por exemplo, em hectares ou outras como tal. Portanto, isso também é possível e a própria lei e o decreto regulamentar enquadram isso. O grande problema é que de facto o que nós não temos é tal que era uma categoria operacional, não é? Operativa, não temos é a questão dos solos urbanizáveis, que eram solos urbanos, mas eram aqueles vocacionados, em que ainda não havia nada, havia muito pouco, mas eram vocacionados para a urbanização. Usualmente estavam com OPGs ou com planos para serem elaborados, ou unidades de execução, e estavam muito pouco concretizados esses mesmos solos. Isto obriga-nos, este regime novo de classificação de solos, obriga-nos sobretudo a olhar para essas áreas e perguntar se faz sentido, se elas foram concretizadas ou não, em que medida e se faz sentido de alguma forma mantê-las. Porque óbvio que a base é termos solos total ou parcialmente edificados ou urbanizados, para podermos, digamos, agarrar a classificação de urbana, mas há alguma possibilidade, se houver programação, já vimos, própria lei de base admite isso, de podermos ainda ter aqui alguma possibilidade de ampliação, digamos assim, de algumas áreas para algumas finalidades, sobretudo se forem finalidades de interesse municipal, digamos assim. Já lá vamos. Eu, por exemplo, eu pus aqui esta fotografia para percebermos, não sei se conseguem ver, conseguem, não conseguem? Não está assim com grande, mas achei engraçado para nós vermos como não é fácil saber o que é que pode ser solo urbano, não é? Ou deve ser solo rústico. Neste caso, de facto, nós temos uma zona aqui com umas infraestruturas
digamos diria eu, pronto, estruturantes, mas efetivamente há aqui uma delimitação quase interessante. Estamos aqui a ver, por exemplo, algumas reentrâncias. Há aqui, basicamente, esta infraestrutura estruturante. Podemos pensar, então vamos até lá, vamos até ela. Vamos. Isto é uma tentativa que às vezes se faz de usar estas infraestruturas que por vezes até nem são as mais. Há quem diga, ai, qualquer via promove os usos urbanos. Não é verdade. Não é verdade. A meu ver, as autoestradas não promovem os urbanos. Promovem os urbanos eventualmente quando há saídas de autoestradas, não promovem. Mas mesmo as vias desta natureza podem não promover os urbanos e vê-se aqui claramente que, digamos, a delimitação, diria eu, entre solo rústico e solo urbano se faz mais para trás. Se faz mais para trás. Agora, e há aqui outras vias que parecem delimitar esses mesmos perímetros, mas se virem do lado direito e mesmo do lado esquerdo há uma via e depois há aqui algumas áreas, por exemplo, há aqui um grande retângulo que parece ter uma edificação ali no meio, pá, que se calhar, não sei, está numa zona de contiguidade, está parcialmente edificado, tem urbanização, certo? Provavelmente até há intenções de desenvolver, isto ainda parece ser uma área razoável. Do outro lado temos uma via e temos inúmeros espaços por aclimatar que nós vemos que há aqui umas corelas que se calhar até estão a ser usadas para fins agrícolas, mas se calhar a vocação deles é serem usados para fins urbanísticos, não é? Portanto, isto não é um exercício, como sabem alguns de vocês, que são técnicos, saberão muito melhor do que eu, isto é só uma leitura assim a quente do território e de quem é jurista e, portanto, com todos os limites que esta apreciação tem, mas de facto não é simples fazer esta tarefa, mas temos algumas balizas e temos sempre, como vos disse, de começar a olhar para o território de uma forma adequada e ver também quais são as necessidades de intervenção no mesmo. Agora, o que é que acontece? Como é que é este regime de classificação do uso do solo? Bom, a reclassificação de solo urbano para rústica não tem grandes problemas, não é? Vai ser, segundo o que a doutrina perspectivava, uma solução corrente. Agora, na minha experiência, alguma que tenho tido, não tem sido, digamos, tão ampla quanto isso, ou seja, há sempre tentativa de reconduzir ao solo urbano o mais possível, e portanto às vezes há algumas, obviamente, de limitações em casos de sobredimensionamento excessivo, mas de facto há tentativa de manter um pouco o solo urbano tal como pré-existia, sempre que haja uma argumentação que se possa utilizar. Mas há de facto aqui uma reclassificação excepcional do solo rústico em urbano. Já estamos a pensar aqui neste momento, no momento em que a revisão eventualmente já esteja feita, certo? Já esteja feita, nós já tenhamos feito a delimitação dos perímetros. O ideal é que ela tenha sido feita respeitando o mais possível aqueles critérios e, portanto, reduzindo os perímetros, contrariando as tendências de dispersão e, portanto, apontando para a colmatação, reabilitação, regeneração, não vamos entrar outra vez nisso. Mas, mais tarde, quando isto tiver feito, e este exercício de classificação nova tiver sido conduzido, temos aqui a ideia de perceber, então, houve aqui um conjunto de áreas que ficaram em solo rústico. Mas eu se calhar preciso delas porque eu fui tão restritiva na definição de solo urbano, tive de ser, que eu não tenho espaço, imaginemos, espaço, folga, para enquadrar este investimento. Ou até tenho espaço, mas que não se adequa ao investimento, ou
até tenho espaço que se poderia adequar ao investimento, mas quem quer fazer o investimento não o quer ali, quer num outro sítio. Nós sabemos que muitas das vezes é isto que sucede, já têm a parcela identificada, o prédio identificado onde querem colocar o investimento. Imaginemos um investimento turístico, mas poderá ser outro qualquer, económico, uma área logística, uma área eh, sei lá, de nova área de atividades económicas, de recurso energético, o que quer que seja. Pronto. Então, há a ideia de então como é que vamos conseguir, se for necessário, porque em alguns casos pode não ser, podem ser usos compatíveis com solo rústico, depende do modo como regularmos o solo rústico, mas se quisermos reclassificar o solo rústico em urbano, vamos ter alguns, entre aspas, problemas ou limitações. Para já, temos de cumprir estritamente os requisitos de 72 e na existência de áreas urbanas disponíveis e comprovadamente necessárias ao desenvolvimento económico e social e indispensabilidade da qualificação urbanística. A questão da sustentabilidade, temos de mostrar que é uma opção sustentável, etc. Há vários requisitos para serem cumpridos, portanto tem de se fazer uma fundamentação muito, muito aprimorada dessas necessidades, e a ideia é que também tenham sempre de se cumprir nestes casos, para se manter a reclassificação como urbano, o cumprimento integral das obrigações com a urbanização e edificação. A ideia é que se isto é para ser urbano, não é para ficar ali um terreno com a classificação de urbano e expectante em que depois nada acabe por se concretizar, porque o promotor que até veio ter connosco cheio de interesse e que quis motivar aquela alteração, depois desistiu e foi para o município ao lado fazer o mesmo que nos veio propor. Entretanto, nós já reclassificámos o solo e como é que é, certo? O legislador quis claramente delimitar estas reclassificações. E como é que o fez? Através da previsão de que isto é para executar, que se não for para executar, a não realização das operações urbanísticas previstas determina a caducidade total ou parcial da classificação de solo como urbano, certo? Não há uma caducidade aqui. Se não for realizadas as operações previstas, já vamos ver onde é que elas têm de estar previstas, mas se não forem realizadas, isso termina a caducidade. Obviamente, se entretanto parte já tiver sido executada, já tiverem sido emitidos títulos, eles mantêm-se e provavelmente a caducidade é parcial, está bem? Mas esta é uma conclusão, digamos assim, o solo retorna à sua formatação originária, que seria rústica. E há uma coisa engraçada, diz-se aqui no artigo 72 que a própria alteração por adaptação ao PDM, porque já vamos ver que isto só pode ser feito se as iniciativas forem privadas por plano pormenor com efeitos registais. A própria adaptação do PDM só vai ocorrer depois de saber se as operações estão, se tudo isto está executado ou não. Ou seja, nós não vamos alterar por adaptação nada para depois voltar a alterar por adaptação, não é? Portanto, vamos esperar para ver se tudo corre bem e se de facto aquilo que é identificado como um plano pormenor com efeitos registais é ou não aprovado e executado, não é só aprovar. E vocês já sabem que um plano pormenor com efeitos registais é um plano que dispensa um loteamento. O próprio plano pormenor com efeitos registais, com base na certidão dele, que tem de ser precedida do pagamento dos encargos devidos, isto vai a registro e abrem-se e individualizam-se os lotes, certo? Não é preciso loteamento. Mas depois é preciso execução, obras de urbanização, edificações nos lotes. Lembrem-se que agora o regime jurídico de urbanização e edificação tem uma norma sobre programação dos loteamentos, que se não forem executados no prazo neles previstos ou no máximo 10 anos também caducam. Está bem? Executados já não é executar obras de urbanização, é edificados. Ou terem títulos para edificação, certo? A ideia é termos um loteamento, não é só para fazer infraestruturas, senão ficamos com esqueletos. Às vezes vamos aí pelos caminhos de Portugal e vemos áreas grandes com as luzes e as vias já cheias de matagal e nenhuma edificação. É um loteamento.
Tem obras de urbanização, estão lá todas. Então pronto, manutenção zero, não é? Mas estão lá todas. Nós não temos forma hoje, a não ser, mas isso já é passado, a não ser aplicando para futuro esta norma do RJUE, nós não temos forma hoje de dizer que há uma declaração de caducidade, que podemos declarar a caducidade. Então as infraestruturas estão todas feitas, se calhar está tudo ok. Só não há edificação, aquilo não era uma zona que claramente devesse algum dia ter sido objeto de loteamento, porque não houve manifestação de qualquer interesse. Pronto. Quer-se claramente evitar isso agora. E basicamente, tanto no RGIC como no RJUE, temos esta ideia de que é para fazer, e é para fazer nos timings previstos. Se não se fizer, a consequência é voltamos ao início, e portanto o solo passa a ser rústico. Agora vocês dizem, mas não se podia fazer o mesmo por um plano pormenor normal ou por um plano de urbanização? Não, porque o plano pormenor com efeitos registais de certa maneira compromete o ou os promotores na sua execução. Há um contrato de urbanização, os encargos são pagos antes da certidão do plano ser emitida, e há todo um conjunto de elementos em que se assegura que, normalmente, os planos pormenor com efeitos registais até são precedidos de contratos para planeamento. Há todo um conjunto de elementos que visam garantir de que o que foi introduzido no plano de facto vai ser executado. Está bem? De facto vai ser executado. Se por vezes isto pode correr mal, pode. Consequência, caducidade. Está bem? Caducidade e regresso ao regime do solo rústico. Quanto aos prazos, então, vamos aqui ver os prazos. Quanto aos prazos. Bom, isto foi evoluindo, como sabem, não vamos falar muito o que estava atrás, inicialmente até 13 de julho de 2020 e tal, depois com o Decreto-Lei 10/2020, 9 de janeiro de 2021, que seria um último momento em que se poderia fazer este exercício de reclassificação. Em 9 de janeiro de 2021, pensando há uns meses atrás, se calhar alguns de vocês começaram a ficar preocupados, ou já estavam antes, e a 9 de janeiro ficaram ainda mais, porque, em bom rigor, como já devia ter sido incluída esta nova classificação no âmbito dos PDMs e eventualmente não tinham feito, aplicavam-se as consequências nesta matéria, portanto, suspensão da possibilidade das normas e da possibilidade de de ser aprovado qualquer ato de gestão urbanística para as mesmas áreas, portanto, ficavam áreas que não poderiam ser executadas. Eu lembro-me na altura ter falado com várias pessoas e me terem feito várias questões, que era saber se, por exemplo, uma comunicação prévia num lote, numa área que também era das tais urbanizáveis, não é? Era uma área que normalmente houve também problemas a identificar que áreas eram estas, mas que em regra coincidiriam com as urbanizáveis. Mas tratava-se de uma área urbanizável, mas para a qual tinha sido aprovado um loteamento. Se eu quisesse fazer, não é? Comunicar, fazer uma comunicação prévia para uma edificação num lote, se eu era obrigado a evitar a execução da operação ou não. Eu sinceramente, isto também correspondeu de certa forma à orientação de algumas CCDRs, quando houve essas orientações. É que o artigo 81, número 3 da Lei de Bases, colocava aqui já alguma flexibilidade nisto. Dizia, nos procedimentos de elaboração, alteração e revisão de planos territoriais, os terrenos que estejam classificados como solo urbanizável ou solo urbano com urbanização programada mantêm classificação como solo urbano para efeitos da presente lei, até ao termo pelo prazo de execução de obras de urbanização que tenha sido definida em plano de pormenor por contrato de urbanização ou desenvolvimento urbano ou por ato administrativo de controlo prévio, está bem? Onde se incluíam desde logo aqui os loteamentos. Portanto, na verdade, esta norma é interessante e já vamos voltar a ela. Porquê? Porque permite aqui dizer que é óbvio que se previamente aquilo era um solo urbanizável, mas já teve concretização, já está programada a sua concretização, bom, eles mantêm essa classificação até ao termo do prazo de programação que houver sido fixado, está bem? Se tivermos um loteamento antes, muitos loteamentos também não tinham era prazos, não é?
até o momento de programação para a sua execução. De qualquer das formas, manter-se-iam essas situações. Pronto, mas houve um conjunto de questões em janeiro, quando isto saiu, e um conjunto de apreensões sobre estas questões dos prazos. Com o Decreto-Lei 25/2001, bom, todas as nossas preocupações foram em vão, porque já se esperava, de facto, que viesse um diploma que viesse alargar o prazo, e de facto isso ocorreu, e para além disso, e portanto, temos até 31 de dezembro de 2021 para proceder a esta classificação e, portanto, em bom rigor, para terminar os processos de revisão, certo? Para terminar os processos de revisão, porque é onde nós estamos a fazer essas mudanças. Mas tinha efeitos retroativos, o que significa que houve os municípios que eventualmente praticaram atos que não deveriam ter praticado, porque a partir de 9 de janeiro tínhamos suspensas a possibilidade de aprovar atos de gestão para aquelas áreas, mas que o fizeram, de certa forma estava mal na altura, mas hoje já não está, não é? Porque o diploma veio prolongar, digamos, esse prazo de prorrogação. Há, no entanto, aqui um prazo intercalar que vocês têm de ter cuidado. Oh, ali está, desculpem lá, ali está 2021, não está? Portanto, 2021 já passou, não é? Portanto, isto está mal, mas deixem lá. Há aqui uma, vocês sabem, sanção intercalar. Em 31 de março de 2020, tais procedimentos devem estar numa fase procedimental posterior à realização da primeira reunião da Comissão Consultiva ou à realização da conferência procedimental, consoante o procedimento em curso. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para assegurar que, de facto, há aqui o cumprimento, desculpem que eu saí aqui do PowerPoint. Continuam a ver o PowerPoint? Continuam? Eu não estou a ver agora, desculpem lá. Onde é que está? Sim, Dulce, está projetado. Mas eu não consigo ver no computador. Estranho. É que não consigo ver mesmo. Se calhar vou ter de o abrir outra vez aqui ao lado, eventualmente. Desculpem lá. Quero fazer sair, porque realmente nós vemos lá assim e vemos a sua apresentação. Só um minutinho, peço desculpa. Não, está aqui num curso. Só se eu tirar isto. Eu vou interromper, ok? Eu vou voltar a compartilhar. Deve ser mais fácil do que eu estava para aqui a fazer. Ok. Pronto. Então, basicamente, o que se quis foi estabelecer aqui uma sanção intercalar, de forma a que houvesse aqui uma possibilidade de pressionar os municípios a cumprir o prazo final, está bem? Então, o que foi predisposto é que, se os procedimentos ainda não estiverem suficientemente avançados para se ter já realizado nesta data primeira reunião da Comissão Consultiva da Conferência Procedimental, consoante o procedimento que está já a ser a basear a revisão do plano, que também suspende o direito à candidatura a apoios financeiros comunitários e nacionais. Bom, vejam que não sejam relacionados com a saúde, a educação, a habitação e apoio social, não é? Portanto, questões essenciais. Portanto, outros financiamentos, por exemplo, para áreas, para atividades económicas, para outros tipos de equipamentos culturais, de desporto, de lazer, ficam prejudicados, e até a conclusão do procedimento de alteração ou revisão do plano territorial em causa. A doutora Fernanda Paula, no textinho que eu já vos mencionei, diz que isto também, de certa forma, deve ser aplicado no fim, imaginemos, no fim do prazo
para haver esta classificação do uso dos solos. E, portanto, que esta impossibilidade de se recorrer a financiamentos também não deve ser aplicável só intercalarmente, mas também no final, se essa classificação não foi levada a cabo. Eu até diria que, em princípio, poderia não ser necessário que isso ocorresse, porque a partir do momento em que nós não podemos praticar nenhuns atos, não é? Não podemos praticar atos, já vamos ver, as consequências é que, de facto, aqui haja a suspensão das normas dos planos territoriais em causa, não podendo haver lugar para a prática de quaisquer atos ou operações que impliquem ocupação, uso e transformação de solo, eu diria, bom, na teoria, a partir deste momento, se nós não podemos aprovar nenhum ato de gestão urbanística, também não vai haver candidaturas. Mas nós sabemos bem que na prática isso não é tão claramente assim, até porque os procedimentos de candidatura demoram algum tempo, podem-se ter iniciado antes e só ser concluídos posteriormente. Por vezes, pelo menos nos momentos iniciais, podem não exigir aqui nenhuma intervenção municipal, e portanto eu acho que até faz sentido o que a doutora Fernanda Paula diz, que se no momento intercalar também se suspendem aqui as candidaturas, isto também vai ser extensível, obviamente, até ao final, está bem? Até ao final. O que é que acontece também caso se ultrapasse o prazo? A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional deve identificar as disposições objeto de suspensão, ouvindo o município. Pronto, aqui há um procedimento próprio com a audiência prévia do município e, portanto, ela vai identificar as disposições objeto de suspensão, eventualmente diz disposições, mas eventualmente a área. Podendo o município, no prazo de 30 dias, indicar as áreas que já tenham sido objeto de classificação de solo previamente, ou seja, áreas em que ele já tenha planos de urbanização, planos de pormenor, que hajam promovido a reclassificação do solo, certo? E e notem, essa classificação de solo é feita de acordo com os critérios do legislador hoje vigentes, está bem? Os critérios do legislador hoje vigentes. Ou as que se encontram abrangidas pela exceção prevista no número 3 do artigo 82, aquele artigo que vimos há pouco. Ou seja, pode haver situações até transatas, mas em que já tenha havido alguma concretização, em que haja os tais loteamentos, em que haja uma programação de execução que caiba no artigo 82, número 3. Portanto, o artigo 82, número 3 é de certa forma aqui, dá-nos de certa forma aqui alguma folga para nestes casos continuar a fazer alguma gestão urbanística desde que já haja compromissos, certo? Compromissos evidentes nessa execução. Está bem? Certo? Eu depois vou ver as questões, não é? Vocês não podem falar, eu estou habituada a que falem, mas não poderão fazer. Vamos só passar para a integração dos planos especiais nos planos municipais. Planos especiais, por ser, a maioria são ainda planos especiais, há a conversão em programas em trâmite, mas de qualquer das formas é isso que temos. O que é que nós temos da integração dos planos especiais nos municipais? Houve desde logo um desacerto entre o prazo previsto agora para a integração das regras de classificação nos planos municipais e a integração dos planos especiais. Até janeiro as coisas andavam par e passo. De momento, como sabem, elas estão, pronto, elas não estão alinhadas. E portanto nós temos até 13 de junho de 2021 para fazer a integração dos planos especiais nos planos municipais, está bem?
O que é que sucede? Para quem ainda não fez, não é? Para quem ainda não fez, para quem já fez, de facto, houve já inúmeras integrações dos planos especiais nos planos municipais, usualmente através do mecanismo de alteração por adaptação, mas não só, houve casos em que revisões já foram levadas a cabo, em que fizeram elas próprias esta integração. Quando isso já tenha ocorrido, bom, o cumprimento deste requisito já está feito, não é? Já está feito. Provavelmente receberam ofícios de CCDRs a dizer alto com os prazos são estes, mas naturalmente se a obrigação já está cumprida, está tudo satisfeito. Mas nós costumamos frisar que a partir do momento em que esta obrigação está cumprida, o que vale é o que está no PDM. Isto tem sido, às vezes, tem havido aqui alguns entendimentos um bocadinho dúbios, porque algumas entidades acham que, não obstante os seus planos terem sido integrados nos planos municipais, que o seu plano continua a ser vinculativo relativamente a particulares. Não é assim. A partir do momento em que há esta integração no PDM, é só o PDM que vale. Se houve algum erro, alguma falha na integração no PDM, isso é outra coisa, que se faça uma correção. Por exemplo, agora, o que vale é o que está no PDM e é isso que é diretamente vinculativo relativamente aos particulares, está bem? Digamos, o plano especial fica por trás como background, um pouco como a ilustrar de onde é que vieram aquelas normas que agora foram passadas para o PDM. Estas é que valem, não temos a mínima dúvida quanto a isto, ainda que na prática isso tenha vindo a suscitar alguns problemas. Portanto, basicamente, até a finalização deste prazo, nós vamos ter uma integração das normas dos planos especiais nos planos municipais. De que maneira é que podemos fazer isto? Bom, não há aqui nenhuma regra que seja aplicável genericamente a todos. Alguns municípios já estão com revisões muito adiantadas e esperam terminá-las mais ou menos sensivelmente por esta data. Outros, como vos disse, até já integraram. Outros que não o fizeram, se calhar agora não a correr para o fazer, não é? Correr para o fazer. Usualmente através do quê? Através de o recurso ao procedimento de alteração por adaptação, que é de certa maneira o mais simples. Já vimos, é um procedimento bastante simplificado do ponto de vista dos seus trâmites. Claro que levanta alguns problemas e por isso a concertação, sobretudo com a CCDR, uma concertação entre aspas, não é? Porque a alteração por adaptação não tem concertação. Na verdade, é também aqui importante, e até com as outras entidades, as entidades responsáveis pelos planos especiais que estão ali em causa, para perceber como é que esta alteração por adaptação pode ser feita, se há uma matriz, se não há uma matriz, o que é que deve ser passado para os planos municipais ou não. Usualmente, na minha experiência, no final destas alterações por adaptação, o plano municipal fica quase esquizofrénico, não é? Dependendo se tivermos muitos planos especiais para adaptar, os planos municipais acabam por ficar quase uma manta de retalhos, ver em que disposições é que vamos incluir as normas que vêm dos planos especiais. Uma opção para contrariar isto é colocar nos regulamentos partes distintas e fazer a parte que era o PDM e depois colocar partes a dizer na área abrangida pelo plano especial aplicam-se as seguintes regras, é mais fácil. Mas basicamente é o mesmo que ter o plano municipal aqui, não é? E o plano especial aqui temos de estar a olhar para dois sets de regras ao mesmo tempo. Outro dos grandes problemas tem, sobretudo, a ver com as plantas, não é? Com as plantas, nestas alterações por adaptação, em regra, depois desdobram-se plantas para enquadrar aquelas que estavam previstas nos planos especiais. Portanto, de facto, a alteração por adaptação é uma solução que eu diria que é uma solução transitória, mas
não me parece que seja uma solução das melhores em termos de um adequado exercício da tarefa de planeamento. Por isso é que eu digo aqui que provavelmente quem tenha feito alterações por adaptação, e se calhar alterações por adaptação não tão, pronto, um bocadinho pressionadas pelo tempo e não tão perfeitas, digamos assim, eu diria que o ideal é voltar a reponderar estas questões, naturalmente até na altura se calhar com planos especiais convertidos em programas, hum, e voltar a reponderar estas questões no âmbito da revisão e pensar no âmbito da revisão, voltar a trabalhar esta adaptação com um modelo ligeiramente diferente. Não tão feita às vezes em cima de joelho, mas com um modelo mais pensado e mais estruturado. Depois há aqui mais uma coisa que vai ainda complicar um bocadinho estas tarefas todas, dos prazos que temos para cumprir. É que nos planos municipais, também vamos ter de incorporar as normas dos programas especiais que, entretanto, tenham substituído os planos especiais, certo? Não sabem que isto já devia estar feito, também não está feito. Agora parece que esses programas têm de estar aprovados até 13 de julho de 2020, porque se dá mais um ano para além do que já resultava previamente da lei de bases, e portanto temos de considerar que eventualmente até esta data, ou quando venha, não é? Porque esta data pode ser prorrogada e pode não ser cumprida, isto nós já sabemos que é um pouco o nosso dia a dia. Nós ainda vamos ter de olhar para essas normas dos programas especiais e também incorporá-las nos planos municipais. O que significa que, imaginem, um município que agora vai a correr fazer a sua alteração por adaptação ao plano especial, para terminar até esta data. Tem uma revisão em curso, não é? Que também tem prazos para cumprir para fazer a classificação. A meio, surge-lhe um programa especial resultante da alteração de plano especial para programa especial com novas regras e ele ainda vai ter de as integrar, certo? Integrar como? Eventualmente através, duvido que as regras também sejam muito diferentes, a percepção que eu tenho tido é que, tirando alguns programas de orla costeira que têm vindo a ser feitos com modelos totalmente distintos, grande parte dos planos especiais, ao serem transformados para programas, não vão sofrer grandes alterações, é o que eu tenho percebido, mas significa que muito provavelmente ainda vai ter de haver aí alguma alteração por adaptação também a estes programas especiais. Portanto, o ideal é trabalhar num município que tenha poucos planos especiais e que não tenha de ter em consideração, porque não existem estas evoluções. Só umas últimas notas, se calhar, quanto à integração dos planos especiais, como vos disse, o modelo de integração dos planos especiais e depois dos programas nos planos municipais não tem sido o mesmo em todos os municípios. Eles têm de facto de ser vertidos, mas os modelos formais, desde logo, não têm sido iguais. Mas uma coisa é certa: nem todas as disposições destes planos barra programas, naturalmente, e quando forem programas mais facilmente será, porque eles já sabem certamente que não podem ter normas vinculativas dos particulares, terão é de ter essencialmente disposições de salvaguarda de determinadas áreas. Mas para já há aqui uma nota que julgo que todos já percebemos: nem todas as normas dos planos especiais têm de ser vertidas pelos planos territoriais. Há de facto aqui normas que não se integram, caráter estratégico, extravasam o âmbito material do plano especial, aqui às vezes um bocadinho complicado, não é? Porque nós sabemos que muitos planos especiais foram além da sua vocação, fizeram inclusivamente qualificação de solo e nós agora, por exemplo, numa alteração por adaptação não conseguimos modificar isso e portanto temos de passar essas áreas definidas
também para os planos municipais. Normas que repetem prescrições legais, normas que não têm natureza urbanística, que tem a ver com a gestão desses mesmos espaços, regras sobre pastorícia, já sabem disso, essas serão normas que se incluirão no tal regulamento do plano especial. Haverá várias normas sobre isso, por exemplo, na orla costeira, as questões sobre apoios de praia têm vindo a ficar definido que, de facto, constarão do regulamento do programa especial e não dos planos municipais, mas às vezes há questões um bocadinho dúbias. Por exemplo, muitas questões que agora têm a ver com solo rústico, ocupação florestal, ocupação agrícola, sabendo que os planos municipais são também cada vez mais planos que devem olhar ao território de forma global e também para o espaço rústico, e temos inúmeros instrumentos e legislação, e até programas que obrigam que o município tenha agora um conteúdo ativo, não só dizer que em espaço, não só dizer o que é que em espaço rústico se pode fazer em termos de edificabilidade, mas também ter notas positivas para o espaço rústico, que é que se quer ou não em termos de ocupação agrícola, ou o que é que se pretende promover em termos de ocupação agrícola e florestal. É um bocadinho difícil agora saber o que é que são normas urbanísticas e normas de gestão. De qualquer das maneiras, há aqui várias questões. Também a não transposição dos planos especiais cria aqui efeitos nefastos, a impossibilidade de gestão, a perda de subsídios. Eu diria que num primeiro exercício da alteração por adaptação é não correr riscos, é colocar tudo aquilo, ou a maioria daquilo que as entidades, e que nós não podemos justificar bem, que as entidades acham que deve transitar para o plano municipal. Se for já uma revisão, ou mesmo uma alteração um bocadinho mais profunda, eu diria que já dá para fazer o exercício que falámos há pouco, ou seja, perceber que normas é que fazem sentido e que normas é que não fazem sentido. E chegarmos à conclusão que se há de facto normas que não fazem sentido, sujeitar a revisão, estamos a falar dessa na maioria dos casos, a ratificação para que elas não sejam incorporadas nos planos municipais. Outro ponto que às vezes se tem falado é muitos desses planos sujeitam muitas operações a parceiros de entidades, por exemplo, do ICNF, não são parceiros que estejam, digamos assim, totalmente previstos na lei, são os próprios planos que o exigem. Se faz sentido, de novo, num exercício sobretudo de revisão, manter esses parceiros ou pedir, solicitar a essas entidades que apresentem ou que validem as regras de ocupação de solo previstas pelo município. Ou seja, se o município, numa determinada área em que estava sujeito a parecer vinculativo do ICNF, acha que consegue definir que edificabilidades é que são possíveis ou não, se calhar edificabilidades ou outras regras que são passíveis ali de ser concretizadas, se há algumas, se calhar eliminar o parecer do ICNF e colocar essas regras, certo? Flexibiliza a gestão urbanística municipal, não pesa sobre o ICNF, que todos nós sabemos tem algumas dificuldades em dar vazão, não é? Em dar vazão, e portanto é possível fazer isto na lógica de integração. As próprias categorias e subcategorias do uso do solo previstas nesses planos podem ser trabalhadas de maneira diferente no âmbito dos planos municipais e, portanto, enquadradas nas categorias próprias dos planos municipais. Aliás, são estas que o legislador obriga a usar e, portanto, não são outras, e, portanto, tem de se fazer esse exercício de composição e depois, obviamente, em qualquer caso, eu julgo que é importante, pelo menos no relatório, que se clarifique, sobretudo nestas situações em que vamos mesclar, em que vamos fazer um regulamento adequado, não repartido em partes, mas um todo coerente. Eu continuo a achar que é importante identificar, sobretudo eventualmente no relatório, o que é que são opções próprias do município, o que é que são opções próprias estaduais. Seja
no âmbito de planos especiais, seja eventualmente no âmbito de planos setoriais, os programas. Porquê? Porque isto pode ser, e eu não vou ter tempo, mas há uma norma particular agora nesta alteração que aponta nesse sentido, isto pode ter efeitos em termos de responsabilidade. Se tivermos de afetar atos e direitos previamente constituídos, é importante saber de onde é que vem aquela norma, certo? De onde é que vem aquela norma? Se é uma opção do município ou se é uma opção de outra entidade. Porque dependendo disso, os danos são imputáveis a uma ou outra, está bem? Portanto, é muito importante que não no regulamento, que não no regulamento, porque o particular não quer saber, num primeiro momento, se a norma veio do Estado, se a norma veio do município, mas pelo menos no relatório fazer essa identificação, está bem? Pronto, e se calhar eu agora parava, porque já ultrapassei aqui o prazo, o tempo para intervir, e pronto, e dava a palavra então à Marisa, para se calhar colocar aí algumas questões. Obrigada, Dulce. Obrigada pela clareza, né? Pela clareza de discurso. Eu, que nestas matérias me assumo como uma verdadeira leiga, agradeço-lhe a clareza com que perspassa sempre as suas formações, que é traduzir na prática aquilo que são as dúvidas de todos. Ainda assim, deixe-me dizer que este chat foi muito participado. Temos aqui muitas questões. Não se atrasou porque nós também lhe roubámos aquele tempinho de introdução, portanto não está assim tão atrasada. Eu vou tentar fazer jus às questões, vou-lhe lançando e a Dulce vai dissecando da forma que, com a especificidade que bem entender. Ora bem, vamos começar aqui com o município de Faf. Valéria Moura colocou-nos uma questão muito concreta em relação ao município. Tem um plano de pormenor com ocupação industrial estabilizado e tem a necessidade de criar novos lotes que implicam a ampliação do limite aprovado neste plano de pormenores. A ampliação de uma área em plano de pormenor para a criação de mais lotes enquadra-se numa alteração? A ampliação de uma área num plano de pormenor, mas para além do plano de pormenor era essa a questão? Para além do plano de pormenor, tem necessidade de criar novos lotes dentro de um plano de pormenor com ocupação industrial que já está estabilizado. E a questão é se esta ampliação de área, neste plano de pormenor, se enquadra numa alteração. Pois, deixe-me ver aqui, quer dizer, o plano de pormenor provavelmente já admite, segundo estou a perceber, essa criação de novas áreas, elas não estão ainda executadas, programadas e executadas, não é? Temos um plano de pormenor para uma determinada área, eventualmente já tem um loteamento, querem, por exemplo, aprovar outro loteamento. Vou assumir que é essa a questão, tá bem? Vou assumir que é essa a questão e, portanto, não é ampliação da área do plano para enquadrar, estamos dentro de um plano. Eu diria que, nesse caso, não vejo eventualmente porquê fazer nenhuma alteração. Se o próprio plano, a não ser que de facto as normas do plano não admitem o que é que vocês lá queiram fazer em termos de evolução e de criação de novos lotes e eventualmente do novo loteamento, porque se ele está enquadrado no plano, não vejo porquê alterarem. A questão que se pode colocar nesse caso, dentro daquilo que nós vimos hoje, é se de facto temos um plano, se efetivamente nós estamos dentro do artigo 82, número 3 da lei de bases ou não, de certa maneira, para podermos ver se a partir da data em que nós, mas provavelmente aí não vai haver normas de planos especiais aplicáveis, não é? Portanto, eu não vejo grande necessidade de se fazer aqui nenhuma alteração ao plano, a não ser que o plano não enquadre esse novo loteamento. Nesse caso, tem de se ver, se não enquadrar, eu diria, se já está dentro das vocações do plano de pormenor, eu diria uma alteração ao plano de pormenor, eventualmente, está bem? Não vejo aqui grande, pronto, não vejo aqui grande necessidade de se fazer alterações, neste caso. Sendo um plano de pormenor, não tendo passado ainda aqui o prazo de classificação, não temos problemas por aí.
também não deve ser uma área em que seja abrangida por planos especiais, não é? Temos um plano pormenor, está vocacionado para finalidade industrial, se calhar não temos aqui particulares restrições, portanto talvez uma alteração nesse caso, uma alteração normal. Também não vejo que uma alteração por adaptação funcione, porque não estamos aqui a ajustar-nos a nada. Também não vejo que seja uma revisão, porque se é para a mesma finalidade também não há uma mudança estrutural do próprio plano. E também não vejo que de certa forma seja uma alteração simplificada, porque não tem pressupostos bastante limitados e é para fins industriais, não vejo que ali caiba, está bem? Então daria uma alteração normal. Okay. A quantidade de cenários que Mas não, é que às vezes é melhor as pessoas fazerem as perguntas, que é para eu ir perguntando as especificidades. Do município da Guarda chegam-nos 3 questões, mas eu vou ter que selecionar aqui, creio eu, ainda que me pareça que são respostas curtas. Uma alteração por adaptação depende de uma mera declaração da entidade responsável pela elaboração. Esta declaração deve constituir-se de que forma? Pois, agora eu estava a perguntar-lhe assim, mas constituir-se... Não, a pergunta vem-nos do município da Guarda e tem que ver com a primeira parte da sua apresentação, em que falava das alterações por adaptação. Mande-me um e-mail que eu até lhe mando um modelo, não é? De constituição, uma declaração bastante simples. É de facto uma declaração da entidade competente pela elaboração, portanto, da Câmara, em que basicamente se faz um pequenino preâmbulo e depois se estabelece quais é que são as alterações introduzidas, por vezes as novas plantas, portanto, não é muito diferente em termos de formato daquilo que se faz nas outras deliberações de aprovação, de alterações, etc. É apenas uma declaração, tem este nome, mas em termos de estruturação interna é igual ao resto, tá? É aqui um instrumento mais célere e mais ágil, mas em termos depois do que é que tem de constar da declaração. A declaração é uma deliberação, a declaração eu delibero que, claro que fizeste a alteração por adaptação. Os nomes aqui são um bocadinho enganadores. O que se quer aqui dizer com declaração, tal como nas correções materiais, de certa forma, é que o município não está a exercer uma opção própria, ele está a declarar que ele foi obrigado a. Está a perceber? Ele está a declarar que foi obrigado a. Mas não deixa de ser uma deliberação, não deixa de ser um ato administrativo, não é? Não seja de ser um ato. E em termos de composição é muito similar às outras situações. E nesta sequência, eu parece-me que as dúvidas são de facto mais do ponto de vista até operacional, é se esta declaração deve ser remetida, a declaração de alteração por adaptação, se deve ser remetida à reunião de Câmara no sentido de deliberar a declaração, sim ou não? Eu aí diria que sim, claro, a declaração é a declaração do órgão que está aqui responsável, não é? Uhum. Pela elaboração do plano. E, portanto, o órgão responsável pela elaboração do plano é a Câmara Municipal. Passamos agora para o município do Fundão, ainda na zona centro. As servidões, isto também é de procedimento, qual o procedimento aplicável? Vamos lá aos vários cenários. As servidões administrativas e restrições de utilidade pública resultantes das áreas florestais percorridas por incêndio, tal como indicadas na planta de condicionantes, têm que ser atualizadas anualmente pelo município? E se sim, qual o procedimento a aplicar? Pois, essas são aquelas que chamam as condicionantes dinâmicas, não é? Quem diz, há outros exemplos, mas são as chamadas condicionantes dinâmicas. Eu diria que, e relativamente às quais há algumas dificuldades, desde logo para termos uma cartografia atualizada até que nos venha, normalmente, agora já as coisas estão melhores, mas durante muito tempo, quando a cartografia vinha a definir a vetorização de quais é que eram essas áreas, às vezes já tínhamos passado 1 ano ou 2. Eu tendo a dizer que não é necessário integrar essas mesmas áreas,
Na parte do regulamento, já vi e admito que se faça a menção às tais condicionantes dinâmicas que existem e referem-se no regulamento, mas que não são cartografadas no plano, porque é um bocadinho uma dimensão, o que significa que não podem ser ignoradas pelo município, que deve ter a cartografia o mais atualizada possível ou aceder a ela, mas que é tão mutável que não faz sentido que estejamos momento a momento a alterar a cartografia do plano. De certa forma, nestas condicionantes, como em matéria florestal, por muito que nós tenhamos de colocar, no caso dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, temos de colocar a cartografia, isso está clarinho. Mas depois a apreciação dos processos de gestão urbanística é uma apreciação que nos obriga a olhar para o território tal como ele se encontra. Se, por exemplo, eu não tiver cartografado num PDM, uma área percorrida por incêndios, mas aquilo tivesse sido percorrido por incêndios há um mês atrás, eu tenho que tomar em consideração esta limitação, esta restrição legal, certo? É o mesmo que sobreiros, eu não vou cartografar os sobreiros, ou se calhar só cartografo grandes manchas de sobreiros. Mas se me falhar alguma, deixa de haver condicionante? Não. Os sobreiros estão lá, é para respeitar. Estão a perceber isto, certo? Portanto, são condicionantes em que a cartografia não é o elemento essencial. Noutras condicionantes, a cartografia é o elemento essencial. Aqui não, aqui é a realidade que é o elemento essencial. Nós temos sempre de aferir o que é que foi, o que é que não foi. O município tem de conhecimento que terá de ter de incêndios ocorridos no seu território, ainda que seja material, que não esteja cartografado, vai ter de aplicar isso nos processos de gestão. Está bem? Essa é a minha opinião. Acho é que faz sempre sentido meter no regulamento qualquer coisa a dizer isso, certo? Qualquer coisinha a dizer que, para além das condicionantes nas plantas, que existem as outras condicionantes resultantes, obviamente, de regimes legais e que se aplicam nos termos desses regimes, sobretudo estas que são dinâmicas. Sim. Ok. Passamos à próxima questão, que é da Cláudia Pinho. Eu não consegui identificar o município, Cláudia Pinho Silva. E aqui já na questão dos solos rústicos e urbanos, qual a consequência de passar para solo rústico um terreno que se encontrava urbanizado, mas que, por ausência de edificação, caducou por força da nova norma do REGEE que a Dulce referiu? Retiram-se as infraestruturas? Deve a caução prever esta hipótese? Eu há bocado disse uma coisa, eu não sei se relativamente aos transatos nós podemos prever a caducidade, se isto não é uma opção do plano, certo? Porque durante muito tempo nós não tivemos, só agora é que foi introduzida, e para os loteamentos que tenham programação, portanto vamos a pensar para loteamentos futuros, essencialmente, nós antes não tínhamos caducidade dos loteamentos por desuso, certo? Ou seja, um lote era um lote para sempre, a não ser que venha uma decisão que diga que tem de ser afetado. Normalmente uma alteração ao loteamento que diga isto, ou uma revogação, mas que seja uma opção. Portanto, há casos em que eu não sei, estes casos que eu vos disse estão todos infraestruturados, eu não sei se olhando para trás nós podemos dizer que temos um motivo de caducidade que lhe seja aplicável ao abrigo do REGEE. Nos outros, imagine, no entanto, que temos loteamentos que não foram concluídos, certo? Não foram concluídos, as obras de urbanização não foram concluídas ou parcialmente concluídas e há vários problemas. Quanto a isso, o que eu costumo aconselhar é que antes, no procedimento de aferição se há ou não compromissos, que vocês sejam muito claros quanto a estas questões e basicamente se acharem adequado, porque sabem que aquilo nunca vai ser executado, que é ali nunca vai ser terminado, ou nunca foi iniciado, ou foi abandonado. As causas que estão no artigo das caducidades do REGEE é iniciarem os procedimentos e declararem caducidade antes do plano entrar em vigor. Está bem? Portanto, é resolver todos os problemas pendentes, chatos, que ninguém lhes quer pegar, que se amontoam, é, no âmbito da revisão, limpar a casa. Limpar a casa. Porque senão ainda vem alguém lá mais à frente dizer que tinham um loteamento e que vocês não declararam a caducidade e que depois, e que é um compromisso e vocês desestrutura-vos o território. Está bem? Desestrutura-vos o território. Agora, quanto à segunda parte da questão, quanto a muitos destes loteamentos, aqueles que nós podemos declarar a caducidade, o que a lei dá uma resposta jurídica. Declaramos a caducidade
eles deixam de ser lotes, passam a ser prédios, permanecem na titularidade de quem são, as áreas que foram cedidas para o município mantêm-se cedidas. O que é que se faz àquelas coisas todas que lá estão, não é? Que lá ficaram. E que não foram, pronto, imaginemos edifícios, etc. Temos as cauções, mas isso também não funciona particularmente bem. Temos a possibilidade, eventualmente, em alguns casos, de ainda poder aproveitar, mas em bom rigor, em muitos destes casos, a situação deveria ser utilizar os meios financeiros que temos, que não são muitos, para fazer, pronto, desde logo, normalmente as calções também estão feitas para fazer, não é? Não para destruir, esse é que é o nosso grande problema, não é? Mas a partir do momento, como sabem, em que sejam as infraestruturas, sejam as edificações, não têm título para estar no legal, elas são ilegais. Elas eram legais e transformaram-se em ilegais. São os legais e ilegais. Portanto, a partir desse momento nós trabalhamos como se fossem usando os mecanismos de medidas de tutela da legalidade, mandamos demolir, mandamos retirar, porque não tem título para lá estar, e depois no final devemos iniciar um procedimento de execução para sermos ressarcidos desses montantes. Agora, os municípios fazem isto, dominantemente não, porque é extremamente custoso, não é? Ok. Ora, Dulce, eu se calhar, as questões continuam aqui a surgir, mas como eu vos tinha dito inicialmente, é impossível dentro deste tempo, não é? Uma vez que o tempo já cá está, eu vou pedir desculpa às questões que surgiram agora no final, nós vamos poder considerar, pelo menos não nesta fase. Mas o Nuno Marques lançou-lhe uma questão que tem que ver, ainda dentro da questão dos loteamentos, sobre a prescrição do direito a edificar nos lotes após o decurso de 10 anos. Pergunta-se se, para os loteamentos anteriores ao REGE de 2014, essa prescrição também ocorrerá após 10 anos de vigência da lei, para o caso de lotes que ainda não tenham edificados desses loteamentos. Não, a nossa posição é que não, porque para que a caducidade e a caducidade possa operar é necessário que tenha havido um exercício de programação, um exercício de antevisão, de realismo, do que é que era necessário ou não. E se for ver bem essa norma fala sempre desta dimensão de programação que os loteamentos antigos não tinham. E, portanto, pode ser um bocado estranho. Então vamos agora, não é? Vamos agora aproveitar as coisas antigas e os loteamentos mais novos, que até parecem ser mais interessantes, não é? Mais ajustados. Vamos dizer que se não forem executados, esses é que caem. Mas foi uma opção do legislador. Eu julgo que o legislador aqui também não quer, obviamente, incorrer em responsabilidade. E se adotasse uma norma para passado, poderia incorrer em responsabilidade, porque, como sabem, os lotes criam aqui, os lotes são prédios com edificabilidade e efetivamente a opção durante muito tempo é que ela se mantém, é que ela é estável e que define as condições de edificabilidade. Portanto, eu acho que isto foi uma opção do legislador fazer valer isto só para futuro. Na última questão do Francisco, e eu acho que este é um procedimento, portanto vamos aos cenários. Um município suportado por declaração de interesse municipal tem a pretensão de instalar um equipamento público num solo classificado, por exemplo, como indústria extrativa. Em termos de procedimento, qual é o procedimento adequado? Eu diria, como está só classificado, não há servidão, restrição, não há nada, não é? Que se tenha citado. Portanto, eu diria um procedimento de alteração. Não vejo que seja alteração por adaptação, é uma opção própria, a alteração simplificada também não vejo que seja revisão. Eu diria um procedimento de alteração. Agora se você me dizer, e se ele tiver muita urgência? Se ele tiver muita urgência, mas é para já, porque tem de ser e tal e coisa. Pronto, aí provavelmente uma suspensão acompanhada de medidas preventivas antecipatórias e da alteração do plano, da deliberação de início da alteração do plano, obviamente não da alteração finalizada.
Encerramos agora este ciclo. Anatécia Seixas, de Celurico Vasto. Olha, vamos ficar a norte. Questionela. E os programas regionais de ordenamento florestal? Não são planos especiais. O prazo era 13/7/2020, foi agora prorrogado para janeiro de 2021, mas depois ficou esquecido. Portanto, já caducou. Esta é a fase de introdução da nossa Anatécia. Mas pergunta ela, há alguma penalização? Pode utilizar-se a alteração por adaptação para a integração de conteúdo nos PDMs? E qual é que era No o plano PDM, neste que eu caso. não vi bem no início? Os programas regionais de ordenamento do território. Uma vez que os planos regionais de ordenamento do território não são planos especiais e o prazo foi prorrogado de julho de 2020 para janeiro de 2021, entretanto ficou esquecido. Portanto, já caducou. A questão é se há alguma penalização ou se pode utilizar a alteração por adaptação para a integração desse conteúdo no PDM. Eu diria que a alteração por adaptação pode sempre utilizar-se. Aquele período de 60 dias é puramente indicativo, é puramente orientador. Ou seja, o que quer dizer é, puramente orientador não, passado esse prazo, obviamente que se podem aplicar ou poderão aplicar sanções, não é? Mas isso não elimina o dever principal, que é o da adaptação, certo? Que é agora, o objetivo é mesmo obviar, digamos, antes era ter um dever que se tem de cumprir, não é? Para que tudo funcione bem, não, agora é ter de facto um dever que se tem de cumprir para se obviar a aplicação de sanções, não é? Para a aplicação de sanções, portanto, está sempre a tempo, digamos assim, de proceder a essa alteração por adaptação. Okay. Dulce, há mais questões, mas de facto, e uma vez que nós já estamos a aproximar-nos aqui vertiginosamente do tempo do meio-dia, eu agradeço de facto às pessoas que colocaram aqui as questões, agradeço a disponibilidade da Dulce de ir saltitando de temática em temática, não é? Porque as questões foram sendo colocadas de início até ao fim e, portanto, teve quase que fazer uma revisão a todos os tópicos que aqui foi desenvolvendo para se posicionar. E nem sempre as questões foram suficientemente explícitas para que não tivesse que prever aí 20 cenários dentro da cabeça cada vez que ia responder a uma das, em detalhe a uma das questões. Eu, da minha parte, resta-me agradecer, Dulce, mais uma vez, a iniciativa, o tema, o facto de termos aqui uma sessão tão participada e não sei se foi apercebendo, mas não, as pessoas mantiveram sempre e o número foi sempre aumentando e aqui se mantém, aqui se mantém acima das 200. Portanto, assim, sempre pela forma tão comprometida e tão explícita com que se disponibiliza a formação, e é por isso que as pessoas que a ouvem, isto permanece na memória, porque é muito clara. Muito obrigada, Dulce. Eu, em relação a esta sessão, deixem-me dar-vos uma nota que toda a gente vai receber no seu e-mail o questionário de avaliação. O preenchimento desse questionário é obrigatório para quem quer receber o certificado de participação. Portanto, verifiquem as vossas caixas, só no período da tarde é que o irão receber, isto aqui mais burocrático, mas verifiquem então e deem-nos nota. Queremos também, uma vez que vos tiramos os micros, que vos silenciamos, é muito importante. Estou a ver aqui muita gente que gosta de falar. Eu sei! Muita gente gosta normalmente de colocar dúvidas. Mas também o PowerPoint vai ficar disponível, tem o meu e-mail. E isto é muito doloroso, porque de facto eu gostaria muito de poder dar a voz, mas se desse a voz a cada um dos participantes, tirava a voz à oradora principal. Não é? E nós aprendemos com o que ouvimos. Portanto, é muito importante que a Dulce tenha essa voz e por isso é que eu roubei a voz aos outros. Peço-lhe desculpa, porque eu sei que também gosta muito desta interação. Claro. Notem, isto vai ficar disponível por se quer fazer esta nota outra vez, porque há bocado fiquei assim meio atarantada. O prazo que está no PowerPoint não vamos poder alterar, não é? Está bem, é 31 de dezembro de 2022, está bem? Eu enganei-me, 21, mas vocês perceberam, certo? Vocês perceberam. E depois depois ainda disse que já passou, não é? Que 2021 já passou. Isto não está a funcionar 100%. De qualquer das formas, agradeço. Pormenor, é um Não, mas é um pormenor por maior, não é? Porque nós estamos a falar daquilo.
Mas pronto, agradeço a todos, foi um gosto estar aqui convosco, pena não vos ter ouvido, mas estas restrições são o que são, também isto não é propriamente uma formação, foi mais aqui uma declaração do que sei, não é? Uma declaração do que sei, já que falámos de declarações, e também sabem o meu e-mail, e tem o meu e-mail no PowerPoint, portanto qualquer coisa estou disponível, está bem? Obrigada. Muito obrigado, professora Dulce. Foi um gosto contar consigo uma vez mais aqui no curso. Também uma palavra de agradecimento à Marisa pela excelente moderação que faz sempre e a todos os participantes e aos municípios que estiveram connosco hoje. Também, além deste e-mail que a Marisa mencionou, vão receber de seguida um e-mail enviado aqui pelos nossos serviços, em que tem a disponibilização de várias ações de formação ministradas pela professora Dulce. Portanto, se tiverem interesse em descobrir, convido-os então a descobrir no nosso site incurso.pt. Muito obrigado a todos e fiquem atentos, porque muito em breve irão receber outra comunicação com o próximo webinar de Incurso. Muito obrigado a todos pela vossa participação e desejo-vos um ótimo dia. Olá, beijinho a todos. Boa tarde. Beijinho. Deus, obrigado.